Tem animações que a gente assiste, animações eu digo assim, desenhos mesmo, né, animados, que quando a gente assiste quando criança, a gente acha bonito. Mas depois quando a gente vê como adulto, tu percebe que não é uma história infantil. E eu tive essa sensação revendo pela milésima vez Spirit, o Corcel Indomável, né, porque eu estou nessa vibe de cavalos nesse momento. E pra mim, o filme, ele não fala sobre um cavalo selvagem apenas, né? Ele fala sobre liberdade, fala sobre dominação, sobre a forma como o ser humano passou a se colocar acima de todas as outras formas de vida. E eu tentei organizar todo esse meu pensamento e a minha reflexão em 5 ou 6 pontos. Posso estar perdida nas contas. Então vamos começar, né, por essas duas formas de existir, dominação versus relação, né? De um lado a gente tem a lógica da conquista, da domesticação, do controle, e um ser humano querendo marcar, dominar e submeter tudo aquilo que é vivo, que a gente sabe muito bem como é isso, né? E por outro lado, uma relação baseada em respeito, em convivência, né, em unidade com a natureza, e uma forma de existir que não tenta controlar o mundo, mas fazer parte dele, compreende a diferença. E o mais interessante para mim é que o filme representa essas duas formas de existir através da relação do cavalo com o indígena e com o exército americano, né? Esse filme, pelas minhas pesquisas, ele acontece na época ali das guerras indígenas mesmo, em 1600, por aí, onde os norte-americanos começam a querer entrar nessas terras indígenas para construir, né, a linha férrea, as ferrovias, né, que aparece no filme também. Então isso começa a acontecer ali mais ou menos em 1600 e se estende por vários anos, né. E aí nós temos o segundo ponto que eu acho legal, que é essa história do Spirit como uma metáfora, que para mim é o mais interessante, assim, né? Começa no filme, né, como um cavalo selvagem, livre, aparece o nascimento dele, então a gente acompanha ele desde que ele nasceu, livre com o seu bando, né, em total harmonia com o ambiente onde ele está, até que ele vê, né, com a mãe dele lá uma fogueira, uma luz, um ponto de luz bem ao longe, e ele fica curioso sobre o que é aquilo. E aí ele vai lá e se aproxima, né, por conta dessa curiosidade. E é nesse momento que acontece a captura e tudo começa a fervilhar dentro da minha cabeça. Porque ele vê esses seres humanos pela primeira vez e ele fica curioso sobre aquilo. Ele nunca tinha visto seres humanos antes, então ele começa, né, a cheirar, a pegar algumas coisinhas. E aí ele é capturado e é levado para o exército norte-americano, lá onde ele tenta ser domado, né, preso. Só que ele é praticamente indomável, né? Tem várias cenas assim bastante legais no filme onde ele luta com todas as forças assim para não ser domado, para que não consigam fazer com ele tudo aquilo que ele quer. Então ele é pura resistência durante o filme inteiro. E nessa tentativa dos norte-americanos de domá-lo, né, aparece essa relação do homem branco, né, que é assim um negócio que a gente que ele já vem carregado de muito simbolismo, como alguém, né, um grupo de pessoas que tenta se relacionar com as coisas, com a natureza, a partir dessa lógica da conquista e da dominação mesmo. E a trilha sonora do filme, cara, foi muito bem construída, assim, no original ela foi feita pelo Bryan Adams, do Hans Zimmer também, que é, tipo, icônico, assim, nas trilhas sonoras por aí, vocês já devem ter ouvido muito falar dele, né? E aí fica bastante palpável, assim, essa resistência dele nessa trilha sonora também, que em português ela foi regravada pelo Paulo Ricardo, que fez um trabalho, assim, excelente. E aí é aquela música mais icônica para mim, que fala sobre ele não poder ser domesticado, né? Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês ouvirem que, cara, chega a me arrepiar, assim, ó. E o cavalo, então, ele se recusa, né, a ser domesticado. Ele luta o tempo todo contra essa tentativa de controle do homem branco.
E aí tu vê ao fundo, sim, que é clássico esse negócio do norte-americano, porque os cavalos que já foram domesticados por eles, eles têm aquela marquinha que eles fazem nos bichos, assim, a ferro quente, que tem o S, né? Então, assim, não tem nem o que falar sobre, porque você sabe claramente que são os norte-americanos, né? Os Estados Unidos. E a gente tem todo esse pensamento já sobre como os Estados Unidos funcionam, assim, embora seja uma nação, né, com um grande poder de várias formas, eles também têm essa característica muito clássica de pegar tudo aquilo que pode ser utilizado em favor deles e dar um jeito de fazer aquilo funcionar. E aí a gente já começa a entrar num outro ponto dessa coisa da crueldade, da soberania humana, né? Porque em determinado momento eles deixam este cavalo, né? Eu vou chamar de Spirit, mas não é Spirit o nome dele. Acho que ele não tem nome. Depois, assim, conforme a gente for passando, eu vou falar, né, como é que ele acabou sendo chamado de Spirit. Ou espírito, né, em português. Devido a todas essas tentativas falhas de domesticá-lo, eles deixam, o general lá deixa ele 3 dias sem água e sem comida para tentar ir quebrando a resistência dele, né? E numa animação, isso já mostra algo muito profundo sobre a forma humana de lidar com aquilo que não controla, né? E existe ali essa soberania humana sobre todo o resto, né, do mundo, como se tudo estivesse ali para ser utilizado, moldado, né, dominado. E o cavalo resiste a isso. E essa resistência dele faz com que os outros cavalos passem a olhar a ele com admiração. Ele vira quase um símbolo, assim, de liberdade, né? E embora seja uma animação sobre cavalos, é difícil não pensar na própria existência humana no meio disso, né? E eu senti algo muito parecido com isso quando eu li Caninos Brancos, do Jack London, que conta a história de um cão-lobo, né? Mas no fundo parece que ele tá falando sobre a própria condição humana, e é isso que me deixa tão incrédula em relação a esse livro, que acabou se tornando um dos meus preferidos, assim como este filme, né? E aí é no meio desse caos, assim, e dessa captura e tentativa de dominação do homem branco sobre ele, que ele conhece o indígena, que vai ser crucial para a gente ter essa base de comparação no filme, né? Que a relação entre eles já começa diferente, eles estão fugindo do mesmo inimigo, né? Eles dois foram capturados, eles tentam recuperar a sua liberdade e ali já existe uma posição semelhante entre os dois. E aí o indígena, depois que eles conseguem fugir, ele até tenta levar ele para a aldeia dele, tenta domesticar, mas de uma forma completamente diferente. Existe respeito, existe cuidado, existe o reconhecimento da natureza do outro, né? Tanto que ao perceber que ele não poderia ser domado, ele simplesmente deixa-o ir, né? Ele abre a portinha lá do lugar onde ele fica e deixa ele ir. O que é algo completamente diferente da lógica do exército, né? Que tentou quebrar ele, que tentou dominar e até matá-lo em diversos momentos do filme. E aí, em dado momento, você consegue perceber como essa relação entre ele e o indígena começa a ser construída de uma forma diferente, né? Passa a ser uma relação de companheirismo mesmo, porque num dado momento, assim, que o homem branco invade essa aldeia indígena em busca, né, desse indígena que fugiu e levou o cavalo com ele, o corcel se move e tenta salvar esse indígena da mira, né, dos norte-americanos. E aí depois ele conhece a égua, né, a chamada chuva desse indígena, e fica perplexo em como ela tratava e como ela se relacionava com esse homem, que para ele era algo impensável, porque ele só tinha visto um outro lado, né, do ser humano, que era agressivo, que era cruel. Então ele acaba fazendo parte desta outra forma de se relacionar como seres humanos. E a égua acaba fazendo parte disso, então ele acaba virando companheiro dela também, né? Existe uma reciprocidade entre eles, uma amizade e uma relação que não é baseada em controle. Isso se aproxima muito da forma como os povos indígenas tradicionalmente se relacionam com o mundo, né? Não como algo a ser dominado, mas uma unidade com a qual eles fazem parte. E isso eu acho assim, de uma riqueza, de uma nobreza extrema. E durante todo o filme, o Spirit tem um impulso fortíssimo, né, de voltar para a terra natal dele, para o seu bando, para a vida livre. Isso me faz pensar nessa carga quase instintiva, assim, da liberdade, né, da conexão com a natureza, do pertencimento,
como se viver longe disso fosse uma forma de perder algo essencial da própria existência. E isso vale tanto para o cavalo quanto para o indígena, né? Ambos parecem só conseguir existir plenamente dentro dessa sua própria forma de viver na sua terra e na sua relação com o mundo. E no final do filme, o indígena chama o cavalo de espírito indomável, né? Espírito, aquele que não pode ser domado. E isso resume, aos meus olhos, muito aquilo do que o filme mostra, né? Um espírito que não aceita ser domesticado, que resiste à dominação. Nossa, olha, gente, eu me arrepio. Que busca a liberdade, né? Que quer voltar para casa. E talvez seja uma pergunta que o filme deixa para nós nesse sentido, né? Até que ponto a gente também não está sendo domesticado? Até que ponto a gente nos afastou da natureza? Até que ponto a nossa forma de existir hoje não está baseada muito mais em dominar do que pertencer? Eu acho assim de uma beleza que eu simplesmente não consigo explicar. Só é um negócio que vem assim e ele é quase indizível, se é que essa palavra existe, acho que existe. E no final, o cavalo, né, ele fala assim, ao longo da... Fala não, é como se fosse um pensamento, né, ao longo do filme. E ele fala, né, que ele nunca esquecerá aquele rapaz e de como eles recuperaram a liberdade juntos. A liberdade não aparece como algo individual, né? Ela aparece como algo que se constrói na relação. E aí a gente volta sempre para esse ponto que eu falo, de como a gente se relaciona com as coisas, né? Com o outro, com a natureza, com o mundo. E talvez ser livre, na medida do possível, seja justamente voltar a fazer parte disso tudo uma outra vez.